Na noite do dia 5 de janeiro, o Brasil foi surpreendido com a morte de Zagallo, lenda do futebol tendo 4 Copas do Mundo no currículo. Apenas 2 dias depois, o alemão Franz Beckenbauer, outra lenda do esporte e conhecido como o melhor zagueiro da história, também nos deixou. E o que eles tinham em comum, além de serem lendas, eram os únicos, junto com Didier Deschamps, o técnico da França, a ganharem uma Copa do Mundo como treinador e também como jogador. Pensando nisso, em forma de homenagem, a gente resolveu trazer 10 momentos icônicos das Copas do Mundo, competição que eles tanto amavam. Eu me chamo Felipe e esse é mais um vídeo da 90+3. O primeiro momento não poderia ser outro, onde tudo começou, o começo das Copas do Mundo. Em um jogo entre França e México, aconteceu a primeira partida da história das Copas, lá em 1930, no Uruguai. O jogo terminou em 4-1 para os franceses, e foi aí que tivemos também o primeiro gol da história das Copas, marcado pelo francês Lucien Laurent. Outro fato interessante também foi que um dos jogadores franceses escreveu uma pequena nota sobre a partida e mandou para o jornal Miroir des Sports. Outro jogo aconteceu ao mesmo tempo, que era entre Estados Unidos e Bélgica. E nesse jogo, os Yankees venceram por 3-0. O detalhe é que, por 4 minutos de diferença, o primeiro gol dessa partida também não foi o primeiro gol da história das Copas. Na Copa de 1958, tivemos o surgimento do Rei Pelé, que levou o Brasil ao topo do mundo com apenas 17 anos. Mas o maior destaque, por incrível que pareça, não foi esse. Isso porque Just Fontaine, que nos deixou ano passado, marcou 13 gols naquele Mundial, se tornando o maior artilheiro da história de uma única Copa do Mundo até hoje. Os 13 gols do francês foram distribuídos em 6 jogos, e foram eles: 3 contra o Paraguai, 2 contra a Iugoslávia, 1 contra a Escócia, 2 contra a Irlanda do Norte, 1 contra o Brasil e 4 contra a Alemanha Ocidental, ou seja, gol em todos os jogos. Na época, inclusive, ele era o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, porém depois ele foi ultrapassado por Gerd Müller, Ronaldo Fenômeno, Miroslav Klose e também igualado por Messi. Indo para a Copa de 70, tivemos o confronto entre Itália e Alemanha Ocidental, que eram duas das maiores seleções do mundo junto com o Brasil na época. O confronto aconteceu na semifinal e ficou conhecido como o Jogo do Século. Quer saber como aconteceu? Vem cá. Logo aos 8 minutos, Bozinha abriu o placar com tiros fora da área e o jogo foi rolando. Até que aos 90 minutos, Karl-Heinz é achado livre dentro da área e empata, assim levando o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, o Der Bomber foi oportunista e marcou aos 95, mas a Itália virou novamente aos 99 e 104, com Burgnich e Luigi Riva, respectivamente. 3-2, mas o Der Bomber estava disposto a levar a Alemanha para aquela final. E aos 110 marcou novamente para deixar tudo igual, pela terceira vez, 3-3. Mas na saída de bola, a Itália ataca novamente e Rivera crava livre do meio da área. Quarto gol italiano. O gol que deu números finais à grande partida do século. Vale lembrar também que foi nesse jogo que foi tirada a histórica foto do Beckenbauer com o braço/ombro imobilizado. Isso porque o zagueiro fraturou a clavícula ainda no tempo normal. E no final daquela mesma Copa, a Itália, após passar pela Alemanha, pegou o Brasil na final. E o que vimos entrou para a história. No primeiro tempo tivemos o jogo normal, que se manteve no 1-1. Mas foi no segundo tempo que a grande diferença entre as equipes foi exposta. E a seleção, que é conhecida como a melhor da história, voou. Isso porque o Brasil fez mais 3 e se sagrou a primeira seleção tricampeão mundial da história. E Zagallo e Pelé conquistavam sua terceira Copa do Mundo. Zagallo, inclusive, se tornava a primeira pessoa a ganhar como jogador e também como treinador. E aquela seleção, que a partir dali estaria marcada para sempre na história do futebol, no seu time titular contava com Félix, Carlos Alberto Torres, que era o capitão daquela equipe, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Pelé, Rivelino e Tostão. Na beira de campo, como dito antes, Zagallo. Aqui tivemos uma das maiores partidas da história das Copas e também do futebol. Argentina e Inglaterra se enfrentavam nas quartas de finais. E essa partida iria muito mais além do que apenas futebol. Isso porque as nações tinham uma certa rivalidade pela Guerra das Malvinas. E não confunda com Maldivas, tá bom? Eu confundi com Maldivas quando fui pesquisar. Por isso. Entendi. O conflito ocorreu 4 anos antes, e a Inglaterra saiu vitoriosa, entre aspas. Com isso, os ânimos argentinos estavam aflorados e viram nesse confronto uma possível vingança. E ela veio com os argentinos vencendo com 2 gols de Maradona, sendo eles históricos. Um deles, Maradona marcou o que talvez seja o gol mais bonito da história do futebol. Mas por incrível que pareça, esse não foi o maior destaque do jogo. E sim, o gol de mão feito por Diego. Um gol que é lembrado até hoje. Uns veneram e outros demonizam, porém, ninguém ousa apagá-lo da história. E a próxima disputa é você contra o YouTube. Eu tenho certeza que você vai querer vencer, então deixe seu like aqui embaixo e como bônus se inscreve aqui no canal para mais vídeos de qualidade como esse. Comenta aqui outros momentos históricos para uma possível parte 2 e vamos seguir.
E na penúltima Copa do século, a Colômbia chegava com uma seleção interessante, uma seleção boa para se observar. Para efeito de comparação, é como se fosse a Dinamarca na Copa de 2022. E assim como os dinamarqueses, os colombianos também decepcionaram. Isso porque, já na estreia da seleção, os colombianos perderam por 3-1 para a Romênia. E ok, perder na estreia é horrível, só que isso também já aconteceu com outras seleções e elas se recuperaram. Então, tem que calmar e seguir o próximo jogo. E no confronto contra os anfitriões Estados Unidos, a Colômbia não conseguiu se criar e perdeu por 2-1. E com Andrés Escobar, um dos nomes principais daquela Colômbia, fazendo contra um dos gols. E o que deveria ser apenas um lance normal, se transformou em uma enorme tragédia. Isso porque 10 dias depois, em 2 de julho de 1994, Escobar foi cobrado por 3 pessoas, uma delas com envolvimento no cartel, em uma discoteca, sobre seu erro na Copa. Ele pediu para que acalmassem os ânimos, porém, infelizmente não adiantou. E Escobar foi acertado com um tiro na cabeça. 28 anos depois, a sua vida se tornou série/documentário na Netflix. E esse caso nunca poderá ser esquecido, para que não esqueçamos que até a paixão tem limite. A Copa de 2002 foi realizada no Japão e na Coreia do Sul. E esse fato é muito interessante, porque quando a gente lembra daqui do Brasil, as pessoas tiveram que assistir os jogos de madrugada. E sim, eu falei na terceira pessoa mesmo, porque eu só fui nascer em 2004. E como você também deve saber, conquistamos nosso penta nessa Copa, sendo até hoje a única seleção com 5 títulos. Mas o destaque total vai para Ronaldo Fenômeno, que mesmo depois parado por 2 anos, depois de uma lesão no joelho seríssima em 12 de abril de 2000, foi o artilheiro daquela Copa, marcando 8 gols, inclusive 2 na final. Oliver Kahn ganhou o prêmio de melhor daquela Copa, porém isso não faria muita diferença, porque logo depois, devido ao seu desempenho no Mundial, Ronaldo ganharia mais uma bola de ouro. Mais uma vez uma final de Copa aparece aqui, dessa vez é de 2006. Isso porque tudo corria bem. A partida era disputada entre Itália e França, que buscavam seu tetra e bicampeonato respectivamente. Zidane abriu o placar aos 7 minutos com uma cavadinha pornográfica, e Materazzi empatou 12 minutos depois. O que não sabíamos é que esses dois, além de fazerem os gols do jogo, protagonizariam talvez a maior expulsão de todos os tempos. Zidane e Materazzi estavam no meio do campo, longe da bola, e eles já haviam se estranhado antes. E naquele momento, Zidane disse que daria a camisa dele para Materazzi ao final do jogo, que respondeu que preferia a irmã do francês. Isso foi o bastante para Zidane perder a calma e dar uma cabeçada no meio do peito do italiano. Como disse antes, Zidane foi expulso e a partida seguiu normalmente até os pênaltis, onde Zinedine fez falta e a França teve que se contentar com o segundo lugar. E lembrando, essa foi a última partida da carreira de Zidane. Eu acredito que todos lembram onde estavam nesse jogo. Esse é o tipo de efeito que acontece nesse tipo de tragédia. Mas indo pro lado da partida, era a semifinal daquela Copa. O Brasil que jogava em casa contra os alemães que eram favoritos. Mas o que achávamos que poderia ser 1, 2 ou até 3 gols de diferença para os europeus, se tornaram 6. Se não fosse o Oscar nos acréscimos, seria 7-0. Naquele dia vimos uma das maiores goleadas da história das Copas. E terminando essa viagem de 1930 para 2022, tivemos o fato mais fresco na mente de todo mundo: a final da última Copa. E sim, ela foi incrível. Messi finalmente conseguiu sua tão sonhada Copa do Mundo e tudo mais. Mas o lado surpreendente desse jogo foi o outro lado, o lado perdedor. Isso porque Kylian Mbappé, que estava sumido assim como todos os franceses, aparece aos 80 e faz o primeiro gol dos europeus naquela final, que estava 2-0 para a Argentina. Um minuto depois, ele fez mais um, deixando todo mundo insano. E se você pensa que acabou por aí, não acabou. Messi marcou novamente na prorrogação. E quando tudo parecia definido de novo, Mbappé novamente marca mais um, deixando seu hat-trick na final da Copa. O fato de ele ter perdido essa final deixa tudo mais histórico. Ele ter lutado tanto, é como nadar e morrer na praia. Mas relaxa, que além de ter uma Copa, Kylian terá outras oportunidades, no plural. Ufa, foi difícil, mas conseguimos fechar só em 10 porque esse tema da Copa do Mundo é gigante. Então tem muito espaço para mais um vídeo como esse. Então se você pensou em alguma coisa que não tá nesse vídeo aqui, comenta aqui embaixo para quando a gente for fazer uma parte 2. Bom, eu me chamo Felipe, e este foi mais um vídeo aqui no 90+3. Olha, gente, eu faço pixel art com meu namorado. Que lindo. Vou deixar no vídeo.